O sol ainda mal desponta sobre os telhados de pedra quando o sino da igreja de Santa Sofia ecoa pelos becos estreitos, anunciando mais um dia de trabalho, oração e trocas na capital que se eleva entre duas continentes. Eu, um simples artesão de mosaicos, levanto-me ainda sonolento, sinto o frio úmido da manhã que vem do estreito de Bósnia e o cheiro de pão recém-assado que se espalha das casas vizinhas. O ruído dos carroçóis de madeira e das vozes dos vendedores já ocupa as ruas, como se a própria cidade respirasse ao ritmo de centenas de histórias que se entrelaçam a cada passo. Hoje, enquanto o imperador Justiniano consolida sua visão de um império que une direito, arte e poder, eu me preparo para mais um dia entre pedras e cores, tentando deixar meu traço na grande catedral que se ergue no horizonte. Não sou senador nem generais, mas carrego nos ombros o peso de uma família que depende do que eu produzo. E a cada mosaico que coloco, sinto que participo, ainda que invisível, da grande tapeçaria que o imperador tenta costurar. As portas da oficina rangem ao ser aberta, e o mestre me entrega o bloco de pedra lapidado, lembrando-me que o futuro de Constantinopla também se constrói nas mãos de quem trabalha nas sombras das cúpulas douradas. O mercado, coração pulsante da cidade, está repleto de aromas exóticos trazidos de Alexandria a Damasco, das caravanas que cruzam desertos para trazer seda, especiarias e tecidos que reluzem como o próprio sol que se põe sobre o Bósforo. As vozes se misturam num murmúrio constante, latim, grego, sírio, armênio. Cada palavra carregada de histórias de guerra, de paz, de traições e de celebrações. É neste caldeirão de línguas que eu aprendo a ler os gestos dos compradores, a decifrar o preço dos grãos e a reconhecer o brilho nos olhos de quem busca um amuleto para afastar o mal que, dizem, ronda as noites de inverno. Enquanto as sombras se alongam, o crepúsculo tinge as cúpulas de ouro e as muralhas que protegem a cidade, sinto o peso da história que carrego sem saber. As notícias sobre as campanhas militares nas fronteiras chegam em fragmentos, como peças de um quebra-cabeça que nunca consigo montar por completo. Ouço o clamor dos soldados que marcham para o leste, o medo silencioso dos que ficam para trás, a esperança que se renova a cada vitória proclamada nas praças. Mas também percebo a rotina dos meus vizinhos, a mãe que prepara a sopa de lentilhas, o filho que aprende a ler nas aulas da igreja, o velho que conta histórias de um passado ainda mais distante, quando a cidade ainda era chamada de Nova Roma. É nesse cenário que convido você, espectador, a caminhar comigo pelos empedrados de Constantinopla, a ouvir o barulho das carruagens, a sentir o calor das lâmpadas a óleo que iluminam as noites de festa e a perceber, nas pequenas ações do dia a dia, o que realmente significa viver sob o reinado de um imperador que sonha grande. Não vamos apenas observar mapas ou ouvir discursos de poder. Vamos mergulhar nos detalhes de uma vida que, apesar de simples, ecoa nos corredores do poder, nas paredes das basílicas e nos corações de quem, como eu, tenta deixar sua marca num império que ainda busca definir quem realmente somos. O caminho está aberto e cada passo revelará um fragmento da grande história que se desenrola ao nosso redor. Ao cair da tarde, as lanternas de óleo acendem as ruas empedradas e o som das preces se eleva da basílica que domina a colina. A liturgia, composta por cantos gregos e hinos bizantinos, permeia cada esquina. O cheiro de incenso se mistura ao frescor da brisa que vem do mar. Nesse momento, a comunidade se reúne não apenas para adorar, mas para confirmar laços que atravessam gerações. O caminho está aberto e cada passo revelará um fragmento da grande história que se desenrola ao nosso redor. Ao cair da tarde, as lanternas de óleo acendem as ruas empedradas e o som das preces se eleva da basílica que domina a colina. A liturgia, composta por cantos gregos e hinos bizantinos, permeia cada esquina. O cheiro de incenso se mistura ao frescor da brisa que vem do mar. Nesse momento, a comunidade se reúne não apenas para adorar, mas para confirmar laços que atravessam gerações.
Enquanto os padres declamam o Evangelho, os fiéis, homens e mulheres, escutam atentamente porque a palavra dita também determina direitos e deveres que afetam suas propriedades e contratos. Assim, a religião funciona como um elo entre o divino e o cotidiano, regulando disputas de herança e orientando decisões de comércio. Entretanto, a presença da lei codificada pelo imperador, ainda que distante, chega até as casas por meio dos procuradores que visitam os bairros. Um cidadão comum recebe, por exemplo, a notificação de que seu terreno será registrado em cartório, garantindo-lhe proteção contra usurpações. Esse procedimento, embora burocrático, traz segurança e, ao mesmo tempo, obriga a pagar uma taxa anual ao Tesouro Imperial. Portanto, o cidadão aprende a equilibrar a necessidade de cumprir com as obrigações fiscais e a vontade de investir em melhorias, como a construção de um poço subterrâneo que aproveita a água das fontes públicas. Além disso, a educação, antes privilégio restrito a elites, começa a se expandir graças às escolas fundadas pelos mosteiros. Meninos que antes ajudavam nas tarefas domésticas, agora frequentam as salas onde aprendem a ler e escrever em grego, a contar com ábacos e a memorizar trechos das leis. Essa oportunidade gera uma nova camada de profissionais, como escribas que transcrevem documentos oficiais, oferecendo ao cidadão comum a possibilidade de ascender socialmente. Agora, imagine que você, ao observar um jovem aprendiz, perceba que seu futuro pode ser moldado tanto pelo esforço pessoal quanto pelas políticas de apoio ao ensino que o Estado promove. Concomitantemente, o entretenimento oferece um escape da rotina árdua. Nas praças, os gladiadores de madeira encenam batalhas simbólicas, enquanto músicos de lira e flauta executam melodias que narram episódios lendários do Império. As festas religiosas, como a celebração da Anunciação, trazem barracas de comida, danças populares e competições de poesia improvisada. Ao participar desses eventos, o cidadão sente-se parte de um organismo vivo, onde o lazer reforça a identidade coletiva e cria memórias compartilhadas que transcendem as diferenças de classe. Por outro lado, a saúde pública ainda apresenta desafios. As enfermarias das igrejas atendem feridos e doentes, mas o acesso a medicamentos é limitado e depende da generosidade de benfeitores. Quando uma epidemia de cólera surge, as autoridades impõem quarentenas nas áreas mais densas, obrigando as famílias a adaptar suas rotinas. Nesse contexto, o cidadão desenvolve estratégias de resistência, prepara conservas, compartilha ervas medicinais aprendidas com curandeiros itinerantes e recorre a práticas de higiene que, embora rudimentares, reduzem a propagação da doença. Finalmente, a mobilidade dentro do Império se manifesta através das rotas de comércio que cruzam pontes e portos. Um mercador que viaja de Constantinopla a Antioquia carrega seda, especiarias e histórias de terras distantes, trazendo de volta não somente mercadorias, mas também novas ideias sobre governança e arte. Ao receber esses relatos, o cidadão comum tem a chance de comparar seu próprio cotidiano com o de outros povos, ampliando sua visão de mundo e inspirando ambições que vão além das fronteiras da cidade. Essa troca constante, alimentada por caravanas e navios, mantém o império em movimento e cada pessoa, ao participar de algum elo dessa cadeia, contribui para a perpetuação de uma civilização que se reinventa a cada geração. Ao percorrermos os corredores invisíveis que unem o cotidiano ao grande desenho da história, percebemos que as experiências individuais se entrelaçam como fios de um vasto tecido, cada um carregando a textura de um momento, a cor de uma escolha, a tensão de uma expectativa. Essa trama, embora formada por episódios aparentemente dispersos, revela sob um olhar atento um padrão que vai além da mera soma de partes. É como se, ao observarmos a superfície de um lago sereno, já percebêssemos o movimento constante das correntes que lhe dão profundidade, embora não possamos ver cada gota em ação. Nesse entrelaçar de forças, a vida diária se torna palco onde se manifestam as sutilezas de um regime que, embora distante em seus discursos, deixa marcas palpáveis nos gestos mais simples.
A presença de uma ordem que regula, protege e, ao mesmo tempo, impõe limites, cria uma espécie de gravidade que orienta as rotas que cada pessoa escolhe seguir. Assim como o vento que, sem ser visto, determina a direção das nuvens, as estruturas de poder moldam as oportunidades e os desafios que surgem ao longo da jornada de cada habitante. A cultura, por sua vez, funciona como um espelho que reflete tanto a glória dos feitos coletivos quanto as aspirações individuais. Quando os sons de celebrações ecoam pelas vielas, eles trazem consigo não apenas um momento de festa, mas a consolidação de identidades que se reforçam mutuamente. Cada rito, cada história transmitida de geração em geração age como um ponto de ancoragem que permite que o indivíduo se situe dentro de um quadro maior, encontrando significado em meio à vastidão de possibilidades que a história oferece. A economia, nesse cenário, se apresenta como um rio que atravessa diferentes terras, carregando mercadorias, ideias e, sobretudo, a energia que impulsiona as interações humanas. As rotas comerciais não são apenas vias de troca material, elas são canais pelos quais se difundem novas perspectivas, novas técnicas, novas ambições. Esse fluxo constante cria uma dinâmica de adaptação, onde cada pessoa, ao se posicionar ao longo da corrente, tem a chance de influenciar e ser influenciada, ampliando o alcance de sua própria existência para além das fronteiras imediatas. Ao sentir o peso da lei escrita nas tábuas do palácio e ao mesmo tempo ouvir o murmúrio dos mercadores nas praças, percebemos que a autoridade imperial se torna, para o cidadão comum, um fio que liga o passado ao futuro, uma promessa de proteção que exige, porém, participação ativa. Não há distância intransponível entre o decreto do imperador e o mosaico que, com cuidado, se encaixa na parede da basílica. Ao contrário, cada peça assentada, cada oração sussurrada, cada negociação no mercado, reforça a ideia de que a grandiosidade do Estado se mede pela soma das pequenas histórias que se cruzam sob o mesmo céu. A cultura, então, não é mera ornamentação, mas o espelho que reflete a identidade de um povo que, apesar das diferenças de origem, língua ou credo, encontra na arte, na música e nas festas coletivas um terreno comum onde se reconhece como parte de algo maior. Quando o som da lira se mistura ao clamor das vozes nos festivais, quando os contadores de histórias revivem os feitos de heróis antigos ao redor de fogueiras, o cidadão sente que sua existência tem repercussão além das paredes de sua casa, que sua memória se entrelaça ao legado que a cidade guarda como tesouro. O fluxo das mercadorias, das ideias e das pessoas que atravessam as pontes sobre o Bósforo traz consigo a sensação de que o mundo está ao alcance de quem tem coragem de olhar além do horizonte conhecido. Cada pano de seda que chega dos confins da Ásia, cada especiaria que perfuma o ar das tavernas, cada relato de terras distantes, desperta no artesão, no agricultor, no filho que aprende a ler nas escolas monásticas, a consciência de que sua vida está inserida em uma rede global que se renova a cada viagem, a cada troca. Essa consciência abre espaço para a ambição, para o desejo de melhorar, mas também para a responsabilidade de preservar aquilo que torna a comunidade única. Tudo isso converge para uma verdade silenciosa que se revela quando o sol se põe e as lanternas se acendem. Viver em Constantinopla sob o olhar de um grande imperador significa habitar um ponto de intersecção entre o poder e a humanidade, entre o monumental e o íntimo. Não há separação entre o imperador que sonha com códigos de justiça e o cidadão que paga o tributo para registrar sua terra. Não há ruptura entre a majestade das catedrais e a humildade do pão partilhado ao entardecer. Cada ação cotidiana, cada palavra proferida, cada pedra assentada no caminho compõe a sinfonia invisível que sustenta o império. Assim, ao encerrar esta imersão, deixo a sensação de que a verdadeira prática de compreender e participar da história começa agora, no instante em que nos permitimos ouvir o som distante dos sinos e sentir, simultaneamente, o pulsar do coração de cada habitante.
Que a curiosidade despertada ao imaginar a vida de um artesão bizantino sirva de convite para olhar além das cronologias e dos grandes nomes, para buscar nas pequenas narrativas a força que move as civilizações.